Pergunta 1 diz o seguinte, atenção. Adolescentes preferem ler a Bíblia sozinhos e, em sua maioria, veem a leitura bíblica como algo pessoal e reflexivo. No entanto, os dados também mostram que a comunidade é essencial para o engajamento vibrante e duradouro com a Bíblia. De que maneira os adolescentes podem ser encorajados a encontrar um equilíbrio entre reflexão pessoal e participação comunitária em sua abordagem das Escrituras? Repetir esse finalzinho da pergunta. De que maneira os adolescentes podem ser encorajados a encontrar um equilíbrio entre reflexão pessoal e participação comunitária em sua abordagem das Escrituras? Qual é o grupo da pergunta 1 que vai querer começar a responder? Ali, legal. Microfone ali para eles, para o porta-voz. Levante, apresente-se e aí... Isso, legal. Traga para nós a reflexão de vocês. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Lúcia. E a gente discutiu um pouquinho aqui sobre isso, né? E para nós, a chave de tudo aqui, de como encorajá-los a ter esse equilíbrio, é a questão do relacionamento. Por mais que a pesquisa diga, né, que eles gostem de ler a Bíblia sozinhos, a gente sabe que eles têm dificuldade do entendimento do texto bíblico, né? E a questão de relacionamento aí, ou chame de pastoreio, discipulado, mentoria, pequeno grupo, faz toda a diferença. Então, é o momento em que eles podem tanto ouvir de nós, né, adultos, como nós podemos ouvi-los como adultos. Então, a gente falou muito aqui sobre a questão de responder as perguntas que eles estão fazendo, né, e não as perguntas que eles não estão fazendo, que muitas vezes é o que acontece na igreja. A gente acaba respondendo perguntas que eles não fizeram, não estão fazendo. Aproveitar, né, esses questionamentos que eles têm, esses pontos de contato aí com a cultura, que a cultura está trazendo para eles, ou desafios, ou questões, ou para mostrar como a Bíblia fala sobre isso, como a Bíblia pode ajudá-los nisso. E nisso, lógico, essa questão do relacionamento com adultos, a gente está falando, né? Comprometidos na igreja e preocupados com esses adolescentes, é uma questão assim principal. Não sei se falta mais alguma coisa. Queriam falar? Então é isso. Legal. Muito obrigado por compartilharem. Próximo grupo. Aqui, nessa mesa que eu não consigo ver a letra. Aí. B? B de bola. Legal, obrigado. Podem compartilhar. B de Barna, isso mesmo. É interessante porque acaba que a gente segue a mesma linha aqui, né? Mesmo fluxo aqui do grupo L, né? Falamos basicamente as mesmas coisas, talvez com algumas ênfases diferentes, mas a gente falou sobre um ambiente de segurança, proporcionar um ambiente e trabalhar um ambiente de discipulado intencional e participativo. Onde, aí o que foi dito aqui nesse grupo também, nesse ambiente de discipulado intencional e participativo, o ouvir fosse uma prática mais intencional e mais bem trabalhada do que apenas o falar. Porque a maneira, talvez, da gente encorajar os nossos adolescentes a serem, não apenas ter esse tempo, que também é importante, né, de busca da Bíblia, de conhecimento deles, pessoal, mas também de fazer isso de forma participativa como corpo, é de encorajá-los e fazê-los acreditar, entenderem que a voz deles é ouvida. E que nós vamos ouvi-los e encorajá-los a continuar falando. E naquilo que forem as opiniões, as decisões, as sugestões, até como pastores nesse processo, de sermos aqueles que vamos nesse caminho com eles, correndo o risco dos erros, para que eles possam aprender a serem participativos e serem encorajados a cada vez mais serem participativos nesse ambiente. Legal, muito obrigado, grupo B. E o próximo grupo ali, grupo S, microfone para o grupo S. Estou anotando aqui o que vocês têm conversado, tem sido muito interessante. Vou pegar aqui o material, né? Meu pastor fala que desconfie de alguém que não tem um
esboço, então peguei meu esboço aqui para falar. Nós somos numa questão mais de ferramenta e de meio, né? A gente caminhou parecido com os grupos anteriores, mas a gente falou de fazer um recorte, porque a pesquisa fala de 13 a 17 anos, então estabelecer bem um recorte, porque você conversar com um adolescente de 17 é diferente de você conversar com um adolescente de 13 anos, aí pensando em material, em o que ler. A gente pegar textos mais curtos e devocionais mais curtas para os mais novos, e já um capítulo, talvez inteiro de um livro, textos mais longos para os 17 anos. Então, durante a semana, eles têm esse momento individual e um momento dentro da igreja, num grupo pequeno, uma discussão, uma conversa para que eles possam trazer as dúvidas que eles tiveram a respeito do material. Um exemplo de uma ferramenta também que a gente destacou é você pegar uma plataforma da Bíblia, por exemplo, como o YouVersion, você faz um plano de leitura com os adolescentes, onde eles já podem anotar as dúvidas deles dentro do próprio aplicativo e depois conversar baseado nesse mesmo material que é a Bíblia e é as próprias dúvidas e insights dos adolescentes no momento do grupo, no momento comunitário. Legal, muito obrigado, valeu. Próximo grupo, tem mais um? Grupo 1? Legal, ali no cantinho. Boa tarde, pessoal. Para responder, eu vou só reler a pergunta em si, que eu acho que vai fazer mais sentido da maneira como nós respondemos e sistematizamos isso, tá? A pergunta, ela diz assim: de que maneira os adolescentes podem ser encorajados a encontrar um equilíbrio entre reflexão pessoal e participação comunitária em sua abordagem das Escrituras? Nós sistematizamos isso em 4 pontos, assim, através de dinâmicas de discipulado. Por que a gente chamou de dinâmicas de discipulado? Para ser abrangente o suficiente para que você aplique na sua realidade, mas específico o suficiente para não fugir do que é discipulado nas Escrituras. Então, tem a ver com ser adaptável, mas fiel. Em 4 partes que nós respondemos essa pergunta. Como que a gente realiza essas dinâmicas de discipulado? 1. Ensinando a ler as Escrituras e vivê-las em comunidade, promovendo experiência. A ideia aqui é não apenas uma leitura, mas também experimentar testemunho, vivência. Isso não pode ser feito sozinho, é necessário comunidade, onde o testemunho, a vivência dos outros, me estimula a continuar lendo, mas também testemunhando. Primeiro aspecto. Segundo, estimulando a perseverar na leitura, através das dificuldades, promovendo maturidade. É a perseverança dos meus irmãos dentro da comunidade que vai me ensinar a perseverar também, para que todos nós continuemos a ler as Escrituras juntos. É o aspecto do encorajamento que foi dito na proposição aqui da pergunta. Terceiro, mostrando que a leitura pessoal, a leitura mais intimista, é corrigida pela comunitária, promovendo santificação. A santificação das Escrituras, ela tem um aspecto pessoal, mas também comunitária. Não é possível nós nos santificarmos apenas pessoalmente, descolados da comunidade. E as Escrituras precisam estar envolvidas nisso. É o que acontece, unindo o aspecto pessoal, mas também comunitário. E 4, enriquecendo a perspectiva através da interação com outras realidades e faixas etárias, promovendo comunhão. A Bíblia nos edifica pessoalmente, mas nos impele comunitariamente. Isso significa que eu ler pessoalmente não é suficiente, sem que isso seja lido dentro da comunidade. Essa riqueza, tanto da minha leitura, mas também a minha interação com outras faixas etárias, vai promover um enriquecimento. Porque senão, se eu sou um adolescente que leio apenas junto com os meus pares, eu vou ser trancafiado na minha própria perspectiva, o que é desumanizador, porque a realidade é sempre mais ampla e a comunidade, toda a comunidade, precisa me ensinar isso, para que eu não viva refém dos meus olhos fracos ainda. Que riqueza esse momento de compartilhamento, gente, que legal. Então, através de relacionamento, através de respostas às perguntas, através
do ouvir, através de ambientes de segurança, através de dinâmicas de discipulado, desde recortes de idade até os passos que foram apresentados aqui pelo último grupo. Muito bom. Temos mais algum grupo 1 que ficou para trás? Não? Legal. Gente, vou ler de novo a pergunta e agora a palavra é de todo mundo. Quem quiser responder, tiver algum pensamento que teve através, né, dessas apresentações e, enfim, quiser trazer uma abordagem ainda, tem alguns minutos para uma discussão geral. Então, pergunta número 1. Adolescentes preferem ler a Bíblia sozinhos e, em sua maioria, veem a leitura bíblica como algo pessoal e reflexivo. No entanto, os dados também mostram que a comunidade é essencial para o engajamento vibrante e duradouro com a Bíblia. De que maneira os adolescentes podem ser encorajados a encontrar um equilíbrio entre reflexão pessoal e participação comunitária em sua abordagem das Escrituras? Alguém gostaria de trazer um comentário? Legal, já temos aqui um. Boa tarde, graça e paz. Meu nome é Júnior, eu sou membro aqui da ADAI. Eu tenho uma filha de 17 anos, ela começou o interesse em ler e estudar a Bíblia com 15 anos, mas ela não queria que eu dirigisse esse estudo, ou um pastor, algum líder. Essa pesquisa reflete bem a minha filha, porque ela prefere ler a Bíblia sozinha. Qual foi o caminho que ela encontrou para isso? Ela me pediu para comprar para ela comentários bíblicos, chave bíblica, dicionários bíblicos, e ela entra no quarto dela, pega a Bíblia e faz o estudo acompanhada desses materiais de estudo. É muito interessante, porque quando a gente fala da questão comunitária, da questão participativa, a forma como ela encontrou, isso não fui eu que criei, não foi alguém que desenhou para ela, a forma como ela encontrou foi com amigas que eram mais novas na fé que ela, inclusive de idades mais baixas, e ela começou a orientar esses outros adolescentes a fazerem os seus estudos da Bíblia também. Então é assim que ela encontrou uma forma de compartilhar. Legal, legal. Ela experimentou também uma forma de discipular outras pessoas a partir da experiência dela. Ótimo. Mais alguém que quer comentar sobre essa pergunta? Ali temos mais um comentário. Eu só queria dar uma ênfase, na verdade já foi falado aqui no nosso grupo, mas uma reflexão com relação a tudo que foi apresentado aqui na parte da manhã, sobre o fato de que as Escrituras, na sua revelação, na sua própria origem, ela é uma revelação comunitária. As Escrituras não é uma revelação para um indivíduo, né? Todos nós sabemos disso. Ela é composta ao longo da história por muitas pessoas diferentes, né? Deus não baixou o livro do céu na mão de alguém, né? É uma revelação progressiva. Então, eu acho que como pastores e líderes, a gente precisa, de alguma forma, instruir ou ajudar os nossos adolescentes a ter essa percepção de que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela é comunitária em si. É óbvio, ela é um texto que você lê e que pode abençoar a sua vida, mas a origem dela e o propósito dela não é para um indivíduo, é para a história e é para a comunidade. Porque eu acho que isso vai fazer um link com a última questão, né, a última parte que a gente não chegou, vai chegar lá, né, mas desse anseio que o jovem tem, ou que o adolescente tem, de fazer a diferença no mundo. Ele precisa perceber que ele está fazendo isso dentro de uma história de redenção, né, uma história de redenção que é de um povo, não é de uma pessoa, não é de um indivíduo. Então, no nosso ensino, na nossa contribuição, eu não acho tanto que a gente precisa se preocupar com a ênfase no método de como ele vai fazer isso. Lindo exemplo da filha, né? Pode acontecer assim. Nós precisamos nos preocupar mais com o conteúdo, com como mostrar para os nossos adolescentes que as Escrituras, ela não é um livro individualista, ela é um livro comunitário, é um livro para um povo. Sim, muito bom. Inclusive a Torá era lida, né, em público para os judeus. Então, isso é muito importante, realmente a Bíblia ela é um livro que é construído para o povo, para o grupo, para o comunitário. Sim. Uma das coisas que nós comentamos aqui no grupo é que essa questão do adolescente querer ler a Bíblia sozinho está linkada um pouco com o que foi apresentado
pela Dani no começo, daquela pergunta quando eles o que eles pensavam sobre Jesus, sobre a figura de Jesus, e na questão de ser julgador, de julgar, né, foi a nota mais baixa ali da pesquisa, porque talvez muitos adolescentes eles estão vivendo essa crise de identidade e tem algumas perguntas que vai na cabeça deles durante uma leitura que eles sentem vergonha ou medo de perguntar. Eles não se sentem, às vezes, num ambiente seguro. E a gente sente... Eu sou pastor de adolescentes aqui e a gente sente um pouco disso. E eu acho que um dos desafios é nós criarmos ambientes onde eles se sintam seguros a ponto deles poderem perguntar qualquer coisa. Por mais que ele ouviu a vida toda falar sobre Davi e Golias, ele tem que ter a segurança de falar, eu não acredito nessa história. E depois ele ser ensinado o porquê essa história realmente aconteceu. E a gente sente um pouco, que a gente conversou aqui, que eles não sentem esse ambiente de segurança muitas vezes na comunidade. Legal. O ambiente de segurança foi algo até que foi comentado por um dos grupos, né, de ter esse momento de ser ouvido, né, essa oportunidade de ser ouvido. Legal. Temos mais um. E aí, pessoal, esse lado aqui. Ah, temos outro aqui, ok? Para trocar o lado Isso, um pouquinho. Trocar o lado um pouquinho, depois a gente volta aqui. Para mim, essa preferência dos adolescentes, ela tem relação direta com o que a Aline trouxe. De uma cultura mais individualista, privada, onde a gente escuta música sozinho pelo Spotify. E aí, então, qual que é a preferência de lidar com o texto? É lidar com o texto bíblico sozinho. Então, essa preferência tem a ver com uma cultura onde eles estão inseridos. E aí a fala do Ricardo Costa é muito importante. A gente precisa lembrá-los que o texto foi para a comunidade, não foi para eles como indivíduos isolados, né? Mas para mim tem uma segunda questão, que é o meu lado cético de pesquisas. Assim. As pessoas tendem a não se entregar numa pesquisa, na minha opinião. Então, quando a pessoa fala que está lendo sozinha, é quase uma desculpa assim, eu vou falar que eu estou lendo porque pega mal falar que eu não estou lendo. A maioria das pessoas que responderam são cristãs. Né? Pega mal o cara se afirmar cristão e entregar que não leu a Bíblia. Então eu leio sozinho quando ninguém está vendo. Então eu acho que isso demanda da nossa parte como líderes, lembrar que o texto foi dado para a comunidade, mas continuar desafiando a disciplina espiritual pessoal da leitura. Assim, fez a pergunta, está lendo a Bíblia? E assim, o adolescente engasgou e se acredita. Não funciona desse jeito, né? Sim, muito bom. Realmente a gente vive numa cultura on demand, né? Que tudo a gente escolhe o que vai ouvir e assistir, e a Bíblia ela não é on demand necessariamente, né? Ela é comunitária. Aqui, então, depois a gente passa para lá e vai ser o último ali, tudo bem, gente? Ok? Com relação a eles falarem, às vezes a gente olha para os adolescentes, eu sou líder de adolescente lá na igreja, e às vezes a gente olha para eles e pensa que eles não falam, eles falam pra caramba. Eles têm assunto pra caramba, eles não falam com a gente. Porque em algum momento a gente parou de falar com eles. A gente parou de se preocupar em comunicar com eles, e a gente tá fazendo o negócio do foie gras ali, né? A gente tá querendo que eles entendam uma coisa que para nós é muito claro, e assim, eu vou colocar todos os meus escudos abaixo, porque eu acho que isso é avanço para o reino. Até nós, às vezes, nos pegamos questionando coisas, e eu tenho 38 anos. Como que um cara de 14 não vai questionar? Como que um cara de 15 não vai questionar? Ele vai questionar. Só que o ambiente saudável para ele poder falar porque ele fala, não pense você que teu filho não conversa, não pense você que seus adolescentes não têm relacionamento. Se teu adolescente parou de frequentar a igreja, ele só não está indo para a igreja. Mas dentro da sala de aula dele, ele tem amigos, ele conversa. Se ele é extremamente tímido, ele está conversando dentro do videogame com os brother dele do Call of Duty. Ele está conversando com alguém, ele não está conversando com você. Porque ele não quer abrir para você algo que... Até você, quando você está perto do seu líder ou perto do seu pastor, algumas vezes você maqueia um pouco que você está num ambiente que você não pode parecer tão frágil, que você não pode parecer tão fraco, que você vai ser julgado pelas pessoas, que se alguém que vir orar por você, não vou chamar você para orar, meu Deus, mas eu que estou precisando de oração. E a gente, nós que estamos nessa condição que somos adultos e temos uma fé mais firme e forjada no tempo, a gente esquece que existem pessoas que estão começando agora. E começando agora, não do que a gente sabe,
do que eles não entendem ainda. Então, eles ainda estão procurando quem eles são, como eles podem intervir no meio que eles estão. Então, o nosso... Aí eu entendo assim, quando eu citei esse exemplo aqui, quando Jesus ele chega para Pedro e ele fala assim, ó, Pedro, você vai ser pescador de homens. Por que ele usou o termo pescador e não marceneiro de homens? Ou qualquer outra coisa? Ele contextualizou aquilo para Pedro, porque ele amava tanto Pedro, que mais importante do que a forma que ele achava que ele tinha que falar, era Pedro entender a mensagem que ele queria passar. Porque o que transforma é a pessoa entender a mensagem. A gente não abre mão de princípios, mas a gente tem que contextualizar. Então, é fundamental a gente parar de falar o que a gente está falando, porque a gente está gritando para quem não está entendendo. É como se nós estivéssemos gritando em aramaico e os caras falam português, mano. E a gente falando, como que esse cara não me ouve? Eu estou gritando. Você não está falando a língua dele, cara. Para, dá um pé atrás, respira fundo, acerta o idioma. Aí você vai poder falar mais baixo, ele vai te entender e aí vai começar a quebrar as barreiras que a gente precisa quebrar. Ótimo, isso diz bem respeito que o primeiro grupo até apresentou, né, que a gente precisa entender quais são as perguntas que os adolescentes estão fazendo, né, para daí responder a cada uma delas. Muito bom. O último... legal. Oi, tudo bem? O que eu vejo, assim, tem duas diferenças, né? Você tem um menino, a menina, que ele não cresceu num contexto de igreja, e esse necessita aí de um acompanhamento mais intenso nosso, por parte das nossas lideranças que estão próximos dos adolescentes, que aí ele vem falo do meu caso, eu cheguei assim na igreja sem conhecimento nenhum, não tinha instrução dentro de casa, não tinha acesso a uma Bíblia, uma vovozinha ela da igreja lá que me deu a minha primeira Bíblia, mas precisa de gente para me instruir nisso, eu não tinha isso em casa. Mas tem o outro lado de gente que tem uma família cristã, tem a Bíblia, recebeu a Bíblia de presente de um pai e de uma mãe, mas os pais não sabem, muitas vezes, aí pode ser, tem uma parte da questão relacionada à posição dos pais diante da Bíblia e da instrução cristã dentro de casa, e outro lado da igreja, como é que a igreja está capacitando esse pai e essa mãe para desenvolver isso em casa também, porque nós somos apenas um apoio do ministério, do trabalho que é dos pais principalmente, então eu tenho lidado justamente com isso. O jovem que lê a Bíblia sozinho, né, ou fala que lê, né, e eu chego e pergunto, mas se você, de família cristã, você tem esse costume de ler com sua família? Não, mas meu pai também lê sozinho a Bíblia dele. A minha mãe também é sozinha, a gente não se reúne para ler. Então, existe esse contexto também, de realidades diferentes, né? A gente às vezes supõe que, não, o pai, a mãe está ali ensinando a Bíblia para o filho em casa, mas às vezes no cotidiano a gente começa a perceber, poxa, mas você talvez aquele jovem já deveria saber que você tem que dar um passo atrás e perceber que ele também não tem tanta base assim. E aí uma aproximação nossa, tanto com esse jovem, como com a família, entendendo como a gente, como igreja, pode atingir não só o jovem, mas essa família que precisa de ajuda. E até no caso do jovem que não tem a família cristã, de como a gente chega nessa família para ajudar essa família também a se aproximar do Evangelho.